Nossas Bíblias, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Mantenha sua Bíblia aberta. À medida que você for ouvindo, confira a palavra, leia. De preferência depois, leia um pouco antes, leia um pouco depois. Reflita se aquilo que você está lendo é aquilo que você realmente acredita ou se submete. Porque às vezes nós dizemos que a palavra é a palavra de Deus, mas não nos submetemos a ela. Se ela é a palavra de Deus, nós temos que nos submeter a ela, porque ela é a verdade. Alguns acham que a Bíblia contém a verdade. Não, a Bíblia não contém a verdade. A Bíblia é a verdade, a única verdade. 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Amém. Meus irmãos, se você tiver uma visão assim mais ampla dessa primeira carta de João, você vai lembrar que nós tratamos logo no primeiro capítulo, que João diz que esteve com Jesus, viu a Jesus, conversou com Jesus. Ele afirma que ouviu a mensagem pregada por Jesus, e depois, imediatamente antes dele entrar no capítulo 2, ele vai colocar aquelas 3 questões que eram um problema do gnosticismo da sua época, que eram os erros que tinham. A partir daí, João começa a trabalhar as provas relacionadas com a vida do cristão. É importante demais você lembrar disso e pensar nisso, porque ele vem colocar na carta, não só no segundo capítulo, mas ele vem colocando de forma progressiva essa questão da prova. E nós não gostamos muito disso, porque às vezes nós queremos que a nossa vida não seja muito com esse negócio de prova, mas ele está dizendo, tem que se provar. Tem que se provar. E aí ele coloca a questão da prova moral. Você tem que provar que você obedece à palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdade na sua vida. Ele diz que o pecado é a ilegalidade com relação à palavra, isso é a natureza do pecado, e que a fonte do pecado é o maligno, e você prova que você é cristão se você tem a palavra como regra na sua vida. A segunda prova, ele vai falar da prova social, é o seu relacionamento para com o seu próximo, o amor para com Deus, o amor para com o seu próximo, é a relação. Então você prova que você é cristão se você não odeia, porque o ódio faz parte daqueles que são filhos do diabo. O diabo vive odiando, e ele chega a citar, como nós vimos anteriormente, Caim, que mata o seu irmão porque odiava o seu irmão, porque o seu irmão era justo. E ele vai dizer que o mundo nos odeia assim como odiou Cristo. E a quarta prova, a terceira prova, é a prova doutrinária. Ele já colocou antes. Ele coloca as provas e depois ele vai aprofundando e repetindo as mesmas 3.
Ele volta a falar do amor, ele vai voltar a falar aqui na frente, ele volta a falar do amor, e ele volta a falar da questão moral, e ele volta a falar da questão doutrinária. Nós vimos no capítulo anterior, no texto anterior, sobre a prova social, que ele fala, e ele termina o capítulo anterior falando sobre a segurança que nós podemos ter como cristão, sobre o nosso coração, a segurança que podemos ter na palavra de Deus, o nosso coração e a nossa oração a Deus. E aqui nós esbarramos com um texto que é meio problema. Algumas pessoas ficam com certa dúvida com isso, porque ele vai aprofundar na questão doutrinária e ele vai enfatizar que já havia dito sobre os falsos mestres. Ele está tratando dessas provas, exatamente combatendo os erros que existiam dentro da igreja na sua época, e aqui ele vai voltar a falar sobre os falsos mestres. E esse texto, ele bem estudado e colocado em prática, ele deve ser, porque nós vivemos momentos difíceis com muitas heresias hoje. Essa tecnologia dos nossos dias fez com que as heresias chegassem até nós de forma muito rápida. Você, quando acessa, por exemplo, a internet, você o sistema da internet descobre o que você está procurando. Por exemplo, se você for lá e procurar lá, digitar uma palavra lá, geladeira, daqui a pouco você abre o seu celular, está aparecendo geladeira de tudo quanto é lado. Você fala assim, mas eu estou querendo comprar geladeira. Todo mundo te oferecendo uma geladeira. É assim. Você fica impressionado, porque eu acesso alguma coisa no meu celular e aparece no meu notebook em casa. É um negócio de doido. E quando você acessa, por exemplo, o canal da igreja no YouTube, para você rever ou ouvir de novo uma mensagem, a partir dali você é direcionado para um monte de pregação. E eu fico impressionado com os temas. Tem uns temas assim, que só de você ler o tema, você fala assim, vai falar bobagem. Irmãos, e João, ele faz uma colocação aqui, que às vezes nós não gostamos. Ele diz assim, olha, vocês precisam de provar os espíritos. O que esse texto tem para nos ensinar, e não é pouca coisa, apesar de ser apenas 3 versículos, vocês vão ver que esse texto tem muita coisa a nos ensinar. A primeira questão que nós vamos de aqui é o que é que João está falando quando ele diz, não deis crédito a qualquer espírito. Ele já faz uma colocação. Ele já está falando que você não pode dar crédito a qualquer espírito. Não dê crédito. Não ouça. Cuidado com isso. Não dê crédito a qualquer espírito. O que ele está dizendo com esse espírito? Na verdade, o texto se refere a quem está agindo no homem, que está pregando ou que está falando. Vocês estão me ouvindo. Vocês têm que saber quem é que está agindo em mim, para vocês me ouvirem. O que ele está dizendo é que, através daqueles que anunciam, existe ou o Espírito Santo de Deus, ou um demônio guiado por Satanás. É isso que João está dizendo. E ele vai dizer a diferença entre uma coisa e outra. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que quando nós ouvimos, mesmo que seja a palavra de Deus, ele está se referindo à palavra de Deus. Ele não está escrevendo para incrédulos. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está dizendo, no meio de vocês existem falsos mestres, que vocês têm que discernir qual é o espírito que está por trás deles. Vocês têm que saber disso. Vocês têm que saber. Então, a primeira coisa que você tem que sair daqui nesta noite, colocando isso no seu coração, é que você
pode estar ouvindo alguém que por trás dele tem um espírito maligno. Você tem que pensar nisso. Que isso, pastor? É a palavra de Deus. Nós vimos em Mateus, capítulo 24, Jesus falando o quê? Virão muitos em meu nome. Muitos. Vai acontecer isso. E isso é o princípio das coisas. Aí ele fala isso. A outra palavra que tem aqui nesse texto é que ele diz que não deis crédito a qualquer espírito, provai os espíritos. Então a palavra que ele diz aqui é provai. João está falando de provas. Ele está falando de provas na carta inteira. Ele está dizendo, prove, faça um teste sobre esses espíritos. Jesus diz que pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Jesus mandou fazer o quê? Uma prova. Olhe para a árvore que você vai ver. Se ela produz fruto, ela é uma árvore frutífera. Se você olhar para um pé de abacate que nunca deu um abacate, você pode colocar em dúvida se ele é um pé de abacate. Porque a árvore, o abacateiro, tem que produzir fruto. Então, nós encontramos essas provas. Jesus diz, conhece a árvore pelo fruto. Tiago afirma que você demonstra a sua fé pelas obras que você faz. Tiago está mostrando que a fé, ela tem um objeto definido. Então, quando ele diz, olha, prove os espíritos, se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas sem sair pelo mundo. Então, a fé, ela tem um objeto a qual você se direciona. Ou seja, a fé não é cega. Você tem que colocar isso na sua cabeça. A fé, ela tem uma lógica. Algumas pessoas pensam que a fé é algo abstrato, e é mesmo, só que é uma coisa irracional. Não é. A fé verdadeira, a fé salvífica, ela tem um objeto. E aqui, meus irmãos, nós não podemos confundir, eu quero que vocês prestem atenção. Você não pode confundir fé com credulidade. O que é credulidade? A credulidade é o fato de você acreditar em tudo que você ouve. Alguém passa a mão na Bíblia, lê um texto bíblico, faz uma pregação, e aí você pergunta, mas por que você está ouvindo isso? Não, ele leu a Bíblia. Ele citou a Bíblia. Isso é a credulidade. A palavra nos diz que os de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque os de Bereia analisavam tudo que os apóstolos estavam dizendo. Presta atenção, eles analisavam o que os apóstolos estavam dizendo. Ou seja, a fé, ela não é credulidade. Credulidade é você acreditar em coisas que são absurdas. Você acredita em pessoas que estão pregando. Ah, mas o fulano leu a Bíblia. Meus irmãos, eu já encontrei muitas pessoas, mas muitas pessoas, que ouvem determinados pregadores, determinados assuntos, leem determinados livros, que na verdade não tem a palavra de Deus como base. E João está se referindo a que essas pessoas estavam dentro da igreja. Então ele está dizendo que a credulidade, a fé, ela é diferente da credulidade. Credulidade é crer sem questionamento. É crer sem questionar. E você ouve isso muito do falso mestre, quando ele diz, não, você não tem que duvidar. Então a credulidade é um problema sério. A fé, ela tem razão e motivo de ser, e ela tem que ser direcionada para o lugar certo. Uma outra palavra que ele coloca aqui,
ele diz confessar. Aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E aquele que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Confessar, meus irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa. Preste atenção de novo. Preste atenção. Confessar não é declarar com a boca. Confessar é declarar com a boca e depositar confiança. Quando a Bíblia diz assim, aquele que confessa Jesus como dono da sua vida e crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que o texto está dizendo? O texto não está dizendo que você vai falar com a sua boca que Jesus é o dono da sua vida. E lá a palavra é Senhor. Eu gosto de usar por dono porque é melhor. Porque a palavra Senhor que diz lá em Romanos, confessa Jesus como Senhor, é confessar Jesus como dono. Então, essa confissão não é uma confissão apenas declaratória. É uma confissão de confiança, de estar sobre. Quando eu digo, Jesus é o dono da minha vida, eu estou dizendo que Jesus manda em mim. Eu estou afirmando isso. Jesus é o dono, ou seja, ele fala, pula, eu pulo, ele fala, senta, eu sento, é igualzinho, já viu o cachorro? Você bate o dedo para cá, ele pula para um lado, bate o dedo para o outro. É assim, o dono manda no cachorro. Não estou dizendo que você é cachorro. Eu estou dizendo que Jesus manda em mim assim como um dono manda em cachorro. Senta, senta. Levanta, levanta. Morde, morde. Pega, pega. É assim que o dono faz. Então, quando ele diz que aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele não está dizendo que apenas proclama ou fala. Falar que Jesus era o Filho de Deus, os demônios falaram. Jesus ia andando lá na cidade dos Gadarenos, na região dos Gadarenos, encontrou com o possesso, o demônio perguntou ele, que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus vivo. Ué, acabou de declarar que Jesus é o Filho de Deus. E o senhor veio aqui para nos perder? O que o senhor quer com a gente? Jesus não tinha falado nada com eles. E eles foram falar que Jesus é o Filho de Deus. E nós já estamos falando lá no final do ministério, porque antes de começar o ministério ele já falou, levou Jesus no pináculo, disse, se és filho de Deus, pula daqui. E ele sabia que era, por quê? Porque Deus havia dito, no batismo de Jesus, já havia dito, e não só no batismo, lá quando Jesus estava nascendo, já havia dito, está nascendo o Salvador, o Filho de Deus. Então, o demônio, ele fala na boca de qualquer pessoa. Ele induz, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa possessa, ele induz as pessoas a falar. Então, quando João está dizendo, aquele que confessa que Jesus veio em carne, ele não está se referindo a simplesmente o fato de proclamar. Ele está se referindo ao fato de confiar que o Deus Criador dos céus e da terra nasceu como homem. Então, confessar que Jesus veio em carne é acreditar na realidade da encarnação, que Jesus nasceu como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, e quando ele diz aqui, aquele que nega que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. O que é negar que Cristo veio em carne? Qual a consequência disso? Negar que Jesus veio em carne é negar, em primeiro lugar, que Jesus é o centro da história. É negar que tudo foi preparado para a vinda dele. É negar o que Deus disse a Adão e Eva no Éden. É negar que Deus disse a Eva e a Adão, do filho da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ou ele está dizendo, vai nascer de uma mulher um homem que vai esmagar a cabeça da serpente.
Negar a encarnação de Cristo é negar tudo que Deus diz a Abraão. Negar a encarnação de Cristo é negar tudo que Deus mostrou a Israel no deserto. Negar a encarnação de Cristo é negar o que Jesus é o centro da história. Segunda questão séria com negar a encarnação de Cristo é negar que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Ou seja, tudo que Deus prometeu, desde Adão e Eva, passando pelos reis, passando pelo deserto, passando pelos salmos, passando pelos profetas, como por Isaías, vai nascer um que vai ser, não tem beleza, não tem formosura, o nome dele é Deus forte, Pai da eternidade. Negar a encarnação é negar todas as promessas de Deus feitas com relação ao Redentor. Negar a encarnação de Cristo é negar tudo que Deus prometeu. Por isso João está dizendo, aquele que nega que Jesus veio em carne é do maligno, porque ele está negando as promessas de Deus. Os gnósticos, eles não acreditavam que alguém santo pudesse morar num corpo, porque para eles o corpo era mau. Então, eles negavam que Jesus veio em corpo, porque na verdade eles não acreditavam nisso. E negar, meus irmãos, a encarnação de Cristo também é negar a sua soberania. Por que é negar a sua soberania? Jesus não veio só para morrer na cruz do Calvário. Jesus veio para reinar. O que Jesus Cristo diz, principalmente no livro de Mateus? O reino está sendo implantado. Jesus veio para reinar. Mas ele veio para morrer. Meus irmãos, a Bíblia diz que na sua segunda vinda, ele vem agora como rei. Jesus é o nosso rei. Nós cantamos isso. Então, quando nós negamos a encarnação de Cristo, nós estamos negando a soberania de Cristo. Como rei, como aquele que domina sobre todas as coisas. E os gnósticos não aceitavam isso, porque não havia possibilidade para eles de Jesus ter um corpo, porque eles acreditavam que o corpo era mau. Então, para eles, eles diziam que Jesus não veio em carne, não se encarnou, porque o corpo é mau, então eles não criam nisso. A negação da realidade da encarnação, meus irmãos, tem algumas consequências muito sérias. Então, vocês reparem que eu falei o que é que essa negação gera, o que é negar, mas tem umas consequências. É negar que Jesus possa ser nossa norma e exemplo. Essa é uma das consequências. Se você não acredita em Jesus 100% homem, como é que você vai dizer que você tem que imitar a ele se ele não era 100% homem? Então ele não experimentou da sua dor, ele não experimentou do seu sofrimento, ele não sabe o que é estar dentro num lugar quente desse, adorando a Deus, ele não sabe o que é ter gripe, ele não tem dor. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, e ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. Negar a encarnação de Cristo é negar que Jesus seja o sumo sacerdote que mediou o nosso acesso a Deus. Por quê? Porque o sacrifício pelo pecado tinha que ser a morte de algo vivo. É meio esquisito, né? Morte de algo vivo. É claro que a morte só de alguém que está vivo. Como é que vai pegar alguém que está morto e morrer de novo? Mas é porque você entenda, o animal no Velho Testamento tinha que estar vivo. Não se podia oferecer como sacrifício um animal morto. É isso que eu estou dizendo. Alguém não podia chegar lá com um carneiro morto e falar assim, agora sacerdote, sacrifica esse carneiro morto porque ele é o que eu tenho que pagar aqui na minha ordem. Meus irmãos, não é assim.
Se Jesus não veio em carne, ele não é o mediador. Então, negar a encarnação de Cristo é uma consequência drástica, porque ele deixa de ser o exemplo da nossa vida, ele deixa de ser o mediador entre nós e Deus, é negar a totalidade da salvação do homem. O que é a totalidade da salvação do homem? Você é um ser humano completo. O que é ser humano completo? Você tem corpo e tem alma. Se Jesus não veio em corpo, ele ressuscitou só em espírito, então vai ser salvo somente o seu espírito. A ressurreição, que é a grande promessa para a nossa vida, como diz Paulo, se a gente não ressuscitar, é vã a nossa fé. Ou seja, a nossa fé vai para o buraco se não houver ressurreição do corpo. E eu fico surpreso com muitas vezes eu encontro cristãos evangélicos, quando eu falo com eles, não, isso aqui vai ressuscitar. Mas, Tonico, o meu corpo é o seu corpo. É isso que a Bíblia diz, é o seu corpo. Ele vai ressuscitar. Eu ainda brinco, né? Se você morar perto do cemitério, se Jesus voltasse hoje, você ia ver aquele monte de gente subindo. Seria uma cena, né, meia para filme, né? A pessoa separada diante de um cemitério e aqui, tudo subindo. É bom para menino imaginar a cena. Eu também imagino, né? Você parado observando aquilo. E Jesus voltando. Ressurreição do corpo. Negar a encarnação de Cristo é negar a ressurreição completa do homem. Uma outra questão muito séria: negar a encarnação é negar a possibilidade de comunhão entre o homem e o divino. A grande verdade da encarnação é que aqui e agora pode haver uma real comunhão entre Deus e o homem. Ou seja, sem a encarnação de Cristo, não pode haver comunhão entre Deus e o homem. Meus irmãos, esse texto, ele é tão sério, que ele coloca isso para nós. Você tem que ter cuidado com o que você ouve, porque você pode estar ouvindo alguém que está sendo orientado por Satanás. Você tem que provar aqueles que estão falando, você tem que testar. Você tem que confessar a Jesus, e não é falar de boca, mas a pessoa tem que confessar que realmente crê nele. Você não pode negar a encarnação de Cristo. Então esse texto nos mostra essa realidade da encarnação. Que Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Jesus é 100% homem, porque se você não acreditar que Jesus é 100% homem, 100%, corpo e alma humano, você está negando a encarnação. Cuidado com isso. A outra questão que esse texto nos orienta com relação a Deus é a certeza que o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, ilumina o nosso coração para o entendimento. Porque ele diz: há Espírito que falam de Deus, que falam de Jesus, e ele vai dizer: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Nisto você reconhece o Espírito Santo. Como que você reconhece o Espírito Santo? Porque a pessoa fez uma revelação? Porque a pessoa falou em línguas? Porque não, você reconhece o Espírito Santo se a pessoa está pregando a Bíblia conforme a Bíblia é, e se ela tem realmente a devida confiança, a certeza de tudo que a palavra diz sobre Cristo. É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo não está agindo porque está fazendo algo sobrenatural, porque poder sobrenatural o Satanás também tem, porque a Bíblia diz que eles faz parecer por anjos de luz, fazendo sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, meus irmãos, não significam ser sinais e maravilhas de Deus. Pode ser, pode não ser. Então nós precisamos disso.
E nesse texto, você vai entender que em Cristo, aquele que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo, ele tem a fé verdadeira, ele não é apenas uma pessoa que tem credulidade. Infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas que não têm fé salvífica, mas têm credulidade. Acreditam em tudo quanto é bobagem, mas não tem uma fé proveniente de Deus no coração. E nós precisamos de tomar cuidado com isso, porque o homem sem Cristo, ele é supersticioso. Ele acredita em tudo, mas não crê em Jesus. Ele acredita em tudo que ouve, tudo quanto é orientação das mais absurdas. O homem sem Cristo acredita, mas quando você fala com ele do pecado dele, que ele precisa de Jesus para ser salvo, ele não acredita. Ele não acredita em Jesus, mas ele acredita em tudo. Então a credulidade faz com que as pessoas acreditem em tudo, mas não acreditam na palavra de Deus, não acreditam nos propósitos de Deus, não acreditam no que Deus tem proposto para a vida dele. E na prática, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, para nós já começarmos a encerrar. Meus irmãos, nós temos que ter fé e não sermos crédulos. Mas tem diferença? Tem. A fé, ela tem uma lógica. A fé é algo de Deus que vem no seu coração. A fé te move para Cristo. A fé, ela é um instrumento de Deus para a sua justificação. A fé é algo dado pelo Espírito e o Espírito Santo vai te encaminhar. Credulidade é algo completamente humano. E a credulidade vai muito em cima da lógica humana, não a lógica divina, bíblica. A lógica humana de, por exemplo, alguém falou bonito lá no YouTube ou na televisão, não, mas lá está lendo a Bíblia. Eu já escutei isso tantas vezes, meus irmãos. Fulano está lendo, mas ele acabou de ler a Bíblia. O cara lê a Bíblia, distorce a Bíblia, fala um monte de bobagem, e quem está sentado diante do computador, da televisão ou do celular, acredita em tudo quanto é besteira que vê. Isso é credulidade. E nós não fomos chamados para sermos crédulos, nós fomos chamados para ter fé. Uma fé realmente com base na palavra de Deus e focada em Cristo Jesus. O alvo da nossa fé, o objetivo, está lá o alvo. A nossa fé, ela é direcionada. Nós devemos avaliar tudo que ouvimos. Mas para avaliar o que eu ouvi, eu tenho que parar aqui o vídeo, eu tenho que olhar a palavra que o cara está falando, eu tenho que comparar com a Bíblia, eu tenho que ler o texto antes, um texto depois, e para te atrapalhar mais, o cara começa a ler um texto em Gênesis, passa para o Reis, passa para os Salmos, vai a Mateus, vai não sei o que, e termina em Apocalipse. Aí ele pregou a Bíblia. Qual o texto que ele pregou? Não, ele começou em Gênesis e terminou no Apocalipse. Pelo amor de Deus, meus irmãos, para com isso. Pregar a Bíblia, pegar um texto e pregar ele, te esclarecer o que está nele. Isso é brincadeira. O cara começa em Gênesis, vai a Apocalipse, fala 2h30, enche a sua cabeça que você não consegue ouvir, não entende nada. O que você entendeu? Não sei. O que você achou? Bonito, gostei. Mas você está aqui para gostar? Quem falou que você está aqui para achar as coisas bonitas? Até pelo contrário. Se Deus te mostrar o seu pecado, a coisa vai ficar feia. Você vai chorar em vez de rir. Então nós precisamos tomar cuidado, nós devemos avaliar. E o conhecimento bíblico é essencial para nos afastar dos falsos profetas. Essencial. Não adianta você ficar assim, porque o Espírito Santo vai me falar na hora que eu não tenho que acreditar. Converse, meus irmãos. Não vai falar não. Ele vai trazer à sua memória aquilo que você sabe, aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Aí ele vai, isso aqui
não procede da palavra de Deus. Tem um trem errado aqui. Deixa eu olhar. Então nós precisamos de tomar cuidado, porque nós estamos vivendo num período onde os falsos mestres estão por aí aos montes. E quando eu digo falsos mestres, meus irmãos, só para você ter uma noção, nós estamos falando de texto bíblico, mas tem falso mestre para tudo quanto é lado. E infelizmente nós como evangélicos, nós precisamos de ser, no mínimo, curioso para saber se aquilo que estamos ouvindo é verdade ou não. Uma pessoa me passou um vídeo, eu falei assim, eu vou ouvir, mas de cara já estou com, não, ter que gastar 5 minutos da minha vida com essa porcaria. Mas eu vou ouvir, porque essa pessoa vai me perguntar depois. Foi dito e feito. Era uma bobagem relacionada lá com problema de política na Califórnia, um trem de maluco, que eu cheguei perto da pessoa depois, eu sou crente, perguntei assim, você acreditou nisso? É claro, porque falou, minha filha, ele pegou 2 verdades, revestiu de um monte de mentira, e te enfiou de goela abaixo. Tonico, você não acredita em nada, né? Falei, não, eu acredito em um monte de coisa, só que eu não sou burro. Eu não sou burro. Eu penso. A Bíblia diz que eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu penso. Então, meu irmão, cuidado. Tem gente aí que fala que se você vestir a roupa de ponta cabeça, você vai ganhar dinheiro. Aí, então eu vou vestir a calça pelas pernas. Não tem jeito, meu irmão. Pensa. Toda hora que eu abro o computador, que eu vou lá olhar alguma coisa no YouTube, parece um cara dizendo assim, ganhei 1 milhão numa semana. Eu olho assim e falo, mentiroso. Gente, se o cara ganhou um pé de chinelo, ganhou 1 milhão numa semana, quantos milionários existiriam, bilionários existiriam no mundo? Será que existia alguém pobre no mundo? Aí, a gente vai lá, clica, aí aparece assim, para que você se torne um milionário, me passe R$1.000, para que eu possa te colocar num grupo, não sei desconto. Aí o bobo vai lá e passa os R$1.000, depois reclama, sumiu meus R$1.000, mas você é bobo demais, ganancioso demais, você quer ganhar tudo num dia, coisa que ninguém não ganha nem numa vida inteira. Aí o outro, acesse esse vídeo, dê um like, que eu te mostrarei o caminho do céu. Aí, o outro que não quer estudar a Bíblia, não quer adorar o Senhor, não quer enfrentar os seus pecados, faz o quê? Vai lá e clica. Venha para a nossa igreja. Ela agora é uma igreja virtual. Você não precisa nem sair de casa. Torne-se membro da nossa igreja clicando no link abaixo. Agora mande um Pix para poder manter a nossa obra. Olha como a nossa igreja é grande. Aí põe lá um negócio lá. Quando você vai procurar saber, a igreja do cara é um quartozinho de 3 metros quadrados. Montou um estúdio e você se tornou membro da igreja virtual de Cristo. Meus irmãos, misericórdia. Misericórdia. Não vou nem citar o texto lá de Salmo. Não seja como? Não vou nem dizer o que é que o Salmo diz. Não seja, vou dizer. Não seja como a mula. Não seja. João está dizendo, teste. Porque as pessoas,
elas são guiadas ou por espíritos malignos, ou são guiadas pelo Espírito de Deus. E aquele que nega Jesus Cristo, que nega, quando ele fala da encarnação, que nega Jesus Cristo em tudo, porque tudo que Jesus fez foi em carne. Tudo que ele fez para a nossa salvação foi em carne. E aquele que nega Jesus, nega todas essas coisas, e ainda tem consequências drásticas na vida. Porque aqueles que negam Jesus nunca o conheceram, não confiam nele e estão caminhando para o inferno. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor possa realmente trabalhar no nosso coração, para que nós não sejamos crédulos, no sentido de acreditar em tudo, mas sejamos sim crédulos na palavra de Deus, na orientação do Espírito, com uma fé direcionada para um rumo certo e crendo acima de tudo na verdade da palavra, porque ela é a nossa regra de fé. Vamos nos colocar em pé. E hoje nós vamos fazer como essa semana, nós vamos ter a nossa bênção e o amém tríplice puxado aqui hoje pela Regiane. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor não nos deixe viver numa vida seguindo mentiras, acreditando, ó Pai, em pessoas que não creem no Senhor, pessoas que negam o Senhor, pessoas que negam a Tua palavra, pessoas que deturpam a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos faça, ó Pai, de forma mais simples, que sejamos mais confiados naquilo que lemos na Tua palavra, naquilo que aprendemos na Tua palavra, do que naquilo que os outros falam. Que nós possamos estar assim, testando, para que não venhamos a ser levados por todo o vento de doutrina. Que o Senhor nos ajude, o Senhor trabalhe no nosso coração. E leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, com a bênção do Senhor sobre nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que veio em carne e habitou entre nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Pode sentar, meus irmãos.